Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor da UFAL, professor de Ciências Políticas e Sociais, com doutorado em Ciências Sociais, professor Cícero Albuquerque, com quem a gente faz agora uma análise da conjuntura política, econômica e social, porque não pode se distinguir essas questões dentro do que a gente entende como conjuntura nacional. E vamos falar, claro, sobre esses 2 meses do governo Bolsonaro, qual é a perspectiva que teremos com esses encaminhamentos para os chamados 100 dias de governo. É a nossa expectativa. Portanto, eu agradeço antecipadamente, professor, a sua presença mais uma vez aqui conosco, dando a sua contribuição científica e da academia e também da prática social, não é? A questão da reforma, eu começo por esse item, porque é o que está na ordem do dia do Congresso Nacional, já que foi levado ao Congresso, e a reforma foi colocada como uma prioridade ainda na campanha do presidente Jair Bolsonaro. E ela se efetiva agora, sendo encaminhada ao Congresso, e a gente já sente que o Congresso, talvez por conta de uma articulação política meio não muito convencional, né? Mas a gente observa que o governo não vai ter tanta facilidade como esperava para a aprovação desta reforma. Como o senhor analisa o conteúdo da reforma em geral? Agradeço, Gorete, mais uma vez. Primeiro dizer o seguinte, a reforma é uma reforma contra a classe trabalhadora. Assim, de forma muito clara, a reforma ela não prioriza os grandes temas que poderiam ser colocados a serviço da classe trabalhadora. A classe trabalhadora está sendo culpada pelo dito déficit da reforma da Previdência Pública. Na verdade, há quem conteste isso, eu pessoalmente participo desse debate. Não sou especialista nesse assunto, mas acompanho e acho que todos nós cidadãos e quem lida nessa sociedade com esses temas, assim, os temas mais quentes, tem que acompanhar. Na verdade, nós sabemos que a reforma da Previdência é um tema polêmico. A forma como o governo Bolsonaro tem tratado a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro é ainda mais dura contra os trabalhadores do que a reforma proposta por Temer. Entenda, o governo... Em que aspectos nós poderíamos exemplificar? No aspecto de culpar, de punir a classe trabalhadora pelo déficit que ele alega ter. Na verdade, a propaganda do governo, que é uma propaganda até certo ponto falsa, é de que com a reforma da Previdência todos os problemas do país serão resolvidos. Mas isso não é só uma proposta defendida pelo governo. A gente vê analistas políticos, econômicos, na grande mídia do país, a replicar essa mesma defesa, a dizer, inclusive, que é fundamental a reforma para que os mercados se abram para o país, para os investidores virem ao país. Como é que a gente pode entender essas contradições ou essas contra-informações? Na verdade, Gorete, a grande mídia, todos os grandes canais de comunicação, os bancos, o governo, uma parte do mercado assim, mundial, tem uma atenção muito especial para esse tema pela possibilidade de lucro que o país apresenta. O Brasil é uma fronteira econômica no mundo com possibilidades de lucro. A Europa chegou numa situação de esgotamento, os Estados Unidos têm uma situação de esgotamento. Entre as frentes mundiais de investimento para o capital está o Brasil, está a América Latina, especialmente o Brasil na América Latina. Portanto, é preciso ter coragem para ir na contramão, é preciso ter coragem para nadar contra a maré, mas é preciso ter o compromisso de dizer assim, o governo Bolsonaro não foi eleito pelo mercado, o governo Bolsonaro foi eleito pela boa-fé do povo brasileiro, de uma parte significativa do povo brasileiro. E neste momento, claramente, o governo Bolsonaro age como comprometido exclusivamente com o mercado. Qual é a nossa esperança? E aí eu tenho esperança ainda, portanto, que tem esperança, é que no Congresso Nacional prevaleça um pouco de sensatez. Que os parlamentares alagoanos, que os parlamentares brasileiros percebam que da forma como está posta a reforma da Previdência, ela vai jogar, e o modelo é o modelo chileno, tá? É o modelo da capitalização, né? A gente desmancha, porque na verdade não é uma reforma, acho que é importante dizer isso, é um desmonte. É a troca de um modelo por outro, de forma paulatina, mas é claramente a troca de um modelo por outro. O que está se propondo é um modelo de capitalização, no qual cada um contribui, no qual cada um participa daquilo que contribui. O modelo atual é um modelo solidário, no qual quem está trabalhando
financia quem já está aposentado. E quem está aposentando financiou quem foi aposentado. Sem esta compreensão, não há saída. E aí todo o discurso. Como os pobres vão participar de uma previdência privada nesse sistema de capitalização? O modelo, apesar de estar sendo dito que é para combater privilégios, não inclui os pobres. Na verdade, quando você vai perceber o que há proposto para os pobres, o desespero, a falta de proteção completa e é a ausência do Estado como agente que cumpre este papel. Veja, Gorete, o Brasil não teve devidamente a experiência mínima de estado de bem-estar social. Estou dizendo a experiência mínima porque quando o Brasil começa a ter uma experiência mínima de estado de bem-estar social, ele é interrompido, e é interrompido antes do golpe. Em 2014, a presidente Dilma, com o ministro Levi, já vinham promovendo um desmonte de conquistas sociais, que fique claro. Em 2016, o golpe político, e ele é um golpe político, me permitam, ele desmonta completamente a possibilidade de avançar num estado de bem-estar social minimamente. A nossa tradição no Brasil, nós temos uma dívida histórica tremenda. Após o fim da escravidão, nós não conseguimos constituir um Estado minimamente liberal e muito menos um Estado de bem-estar social. O patrimonialismo que se estabeleceu no Brasil não permitiu isso. O capitalismo brasileiro é um capitalismo extremamente cruel. Nós temos uma situação no Brasil e na América Latina, salvo algumas poucas e belas exceções, de um capitalismo extremamente cruel. A última fronteira desse capitalismo mais cruel no mundo talvez sejamos nós. Tá, 2001, 2002, 2003 até 2014, isso foi interrompido. Iniciou-se um estado mínimo de bem-estar social. Eu sei que essa expressão é uma expressão não convencional, mas nós tínhamos aqui um estado mínimo de bem-estar social em construção. Este estado mínimo de bem-estar social não foi assimilado pelas elites econômicas brasileiras e este estado mínimo foi desfeito. O que nós estamos assistindo agora, vivendo agora, é um estado bruto que abandona o seu povo, o povo pobre, o povo velho, o povo desprotegido do Estado, à própria sorte. A reforma da Previdência precisa ser anunciada nesse sentido. A reforma trabalhista, né? Sim, veja, o que foi feito, a reforma trabalhista foi um engodo semelhante ao engodo que está sendo construído com a reforma da Previdência. E nós precisamos ter coragem de dizer isso, porque neste momento no Brasil, pouca gente tem se arriscado. Os analistas, se você perceber os grandes meios de comunicação não convidam para os debates as pessoas que são contrárias à reforma da Previdência. O mercado financeiro, os bancos estão profundamente interessados e empenhados que esta reforma passe da forma como está posta. Nós, o povo brasileiro, e nós, os intelectuais, os artistas e os formadores de opinião de boa fé, tá certo? Precisam aparecer, precisam botar a cara e precisam reagir a isto. O povo mais pobre deste país está sendo jogado à própria sorte com um discurso enganoso de que é uma reforma de combate aos privilégios. Ah, tem privilégios, tem privilégios. Identifiquemos os privilégios e combatamos os privilégios. Mas a reforma não atinge a todos os brasileiros, não é? Há segmentos que estão fora da reforma. Inclusive, a reforma para incluir os militares foi criada um capítulo à parte, não é? A reforma a ser enviada não está colada na reforma geral. E até agora ela não chegou ao Congresso também. Esse é um tema muito delicado pelo momento que o Brasil está vivendo. Você entenda, nós temos 8 militares em cargos de alto comando. Eu não discuto isso porque o governo foi eleito apontando nesta direção. Tá? E numa democracia, a gente tem que entender que quem vence o processo eleitoral fica credenciado para fazer aquilo que propôs. E não há muita incoerência entre aquilo que vinha sendo sinalizado e aquilo que vem sendo feito. Tá. Mas, ainda a sua pergunta, a forma como os militares estão se comportando no Brasil hoje, parece que eles se colocam como uma classe acima, além, superior. Não são. O povo trabalhador deste país, quem produz riqueza no dia a dia, não pode financiar privilégios de grupos de privilégios, como no judiciário, como nos militares. E há um acovardamento muito grande neste país para tratar de certos temas. É preciso que a gente faça isto. Ora, Gorete, todos nós sabemos de filhas por gerações de militares que não casam. E não casam porque mantêm o privilégio de uma pensão.
Isto não está certo, isto não é justo, mas também eu entendo, não são os militares os culpados pela situação que nós estamos vivendo. Agora, nós não podemos tolerar, aceitar, convergir de que num momento como este, que o pobre trabalhador rural, que o professor, e não é causa própria, que o mais pobre está sendo penalizado com a reforma da Previdência, os militares se comportem como uma casta. Não são. É inaceitável para uma democracia que grupos se comportem desta forma. A aprovação no Congresso vai depender do capital político, pessoal, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, né? E, claro, a interlocução tem encontrado problemas e tem um fato, né, que é relevante, é que durante a campanha o próprio presidente gravou vídeos para dizer que aposentar o brasileiro aos 65 anos seria um absurdo, que ele não admitiria uma proposta como essa quando foi lançada a proposta no governo Temer. E agora, como é que fica essa situação? O povo brasileiro percebeu que há incoerência nesse debate. O presidente Bolsonaro foi privilegiado, ele passou a campanha inteira sem assumir grandes debates, sem participar de discussões, sem assumir compromissos públicos maiores. Sem um enfrentamento. Sem um das enfrentamento. Ideias, né? Ele se escorou, ou ele foi vítima do atentado, chame como queira, mas eu vou dizer assim, ele não foi para debates, ele não se comprometeu em debates. Mas nas poucas vezes que o presidente Bolsonaro falou, ele se comprometeu. E este é um tema com o qual ele se comprometeu pública e profundamente. O presidente Bolsonaro tem um mau hábito de falar pelos cotovelos. Ele falou, naquele momento, uma questão crucial, e agora ele que aposentou com 33 anos de idade, ele que acumula aposentadoria, vem a público e pede ao povo brasileiro sacrifício. Por um tema que não cabe, porque quem leu o relatório da CPI do Congresso Nacional da Previdência identificou que não há o déficit que eles dizem que há. Quem conhece minimamente a dinâmica de arrecadação sabe que não há o déficit que eles dizem que há e, portanto, quem está sendo penalizado é o mais pobre. São aqueles que trabalham, são aqueles que produzem. Tá? Que há setores de privilégios que não contribuem, que há setores de privilégios que são isentos de contribuição e que não há transparência, que tem quem deva e não pague, quase 500 bilhões são devidos à Previdência. Portanto, digamos assim, primeiro a gente cobra. Segundo, a gente tira privilégios da classe política, do judiciário, dos militares. Tira privilégios de quem tem privilégios e de quem ganha alto salário e se aposenta por tempo de serviço, às vezes muito novo. Eu também tenho acordo com isso. Segundo, depois que a gente fizer esta parte, se houver transparentemente déficit, a gente chama o povo brasileiro e faz um grande debate e toma as providências. Mas não foi feito assim no governo Fernando Henrique, não foi feito assim no governo Lula, não está sendo feito assim, pior ainda no governo Bolsonaro. E aí a gente não pode tolerar e aceitar que seja tratado como alguns especialistas que são alinhados politicamente com este projeto do mercado e que são chamados, assim, sequencialmente pelos grandes meios de comunicação, que representam também os interesses dos grupos de privilégios financeiros, que pensam a Previdência como um lugar de lucro, para dizerem o que o povo brasileiro tem que fazer sacrifício eternamente. Pois é, e no próximo bloco, que a gente vai chamar o nosso primeiro intervalo agora, falaremos sobre essa desmistificação, não é, colocada na questão da Seguridade Social e da aposentadoria do INSS, sobre dizer que há uma dívida da Previdência quando a Previdência está bem obrigada, pelo menos é o que aponta os estudos do DIAP, que tem sido divulgado ao longo dos anos aqui no país. Portanto, eu vou chamar agora o nosso intervalo, que volta em 1 minuto. Frente a Frente vai estar de volta em 1 minuto. Até já.
estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social, professor da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque. Eu pediria para desligar um pouco o fone do ouvido, que está atrapalhando a entrevista. Portanto, vamos conversar com o professor Cícero Albuquerque ainda sobre essas questões relacionadas à reforma da Previdência, que o governo coloca como uma necessidade básica, imprescindível para que os mercados se acomodem e que os investidores internacionais passem a enxergar o Brasil atrativo nesse aspecto. Aí eu pergunto, esse rombo da Previdência que é anunciado, professor, não seria parte dele o dinheiro que o governo paga, digamos assim, aos bancos, a título da dívida pública também? Primeiro, Gorete, dizer o seguinte, que a grande dívida, se é possível falar assim, que o Brasil tem, a grande despesa, melhor dizendo, se é possível, porque eu não entendo a Previdência como despesa, não é com a Previdência. O orçamento brasileiro, ele é 40% destinado a pagamento de amortização de juros de dívida externa. Esta é a grande despesa. E esta despesa, isso já é repetido aqui, pelo menos contigo eu já falei disso, é uma despesa que não é tratada. Por que não é tratada? Porque é a despesa com os grandes bancos, que são aqueles que controlam efetivamente o poder neste país. E aí a gente precisa dizer assim... O poder econômico. O poder econômico, o capital financeiro, que na última eleição quase ninguém tratou disso efetivamente e que no nosso cotidiano quase ninguém trata. O nosso grande problema é, repito, que 40%, mais de 40% de tudo que o país arrecada por ano vão para o pagamento de juros da dívida pública com os grandes bancos nacionais, principalmente. Portanto, quando a despesa da Previdência, que é em torno de 20%, vem, ela é a metade do grande problema que nós temos. Portanto, jogar nas costas da classe trabalhadora e jogar na conta da Previdência o desequilíbrio financeiro que o país vive é desonesto. A primeira coisa é isso, é desonesto. A grande mídia, os formadores de opinião, muitas vezes, não tratam disso porque isso é mexer num vespeiro. Tá? Assim, a carta aos brasileiros, que é aquela carta que foi assinada, que era um compromisso dos presidenciáveis da época, inclusive o presidente eleito e o presidente Lula, de não romper com esses contratos, os internos e os externos, era a garantia que estava sendo dada já naquela época de que qual fosse o presidente, qual fosse o governo, esse seria um tema intocado. Nesta última eleição, este foi um tema quase também intocado. Portanto, vamos para o debate da Previdência, mas vamos dizendo assim, este não é o nosso grande problema. O nosso maior problema não é tratado porque o grande mercado não permite. E não permite porque eles... Influi até na taxa de juros a ser Exatamente. Mantida em níveis exorbitantes, né? O que não dá argumento para justificá-la, porque a gente observa que os países desenvolvidos com taxa zero de inflação continuam Sim. mantendo os investimentos internos e externos também nos países. Perfeito. Né? A segunda coisa é dizer assim, o grande capital internacional que vem para o Brasil porque a Previdência está sendo sucateada, sabotada, desmontada, é o capital principalmente que vem fazer especulação, é o capital financeiro. O capital que vem fazer investimento precisa sim que o país tenha equilíbrio, precisa que o país tenha estabilidade política, precisa sim que o país esteja equilibrado economicamente, mas sabe que não pode se construir num país em que o povo está no flagelo. E o que nós estamos construindo é um país deflagelado no futuro, sem drama, sem assim, assustar ninguém, mas o que está sendo construído é uma realidade de flagelo no futuro. Os países do mundo que construíram uma rede social, que nós chamamos de Estado de Bem-Estar Social, sabem muito bem, e essas empresas vêm desses países, que não é possível o capital existir se não existe quem consuma, se não existe quem trabalhe. Mercado de papéis. Exatamente. Não dá emprego a ninguém. Só que o mundo financeiro, ele tem assim, o mercado financeiro ele tem se apropriado do mundo. Grande parte dos nossos governos no mundo inteiro hoje não são autônomos. Eles são representantes do grande capital. Seja o capital financeiro, seja o capital produtivo, naquilo que ele tem de produtivo. O episódio de Brumadinho dá a dimensão disso. E a tolerância com aquilo ali que se repete e que tende a se repetir mais vezes, dá uma outra dimensão disso. Portanto, toda e qualquer voz que se erga
no contraponto a isto, é maldita e é calada. Portanto, dizer assim, nós temos que debater a reforma da Previdência, é possível que nós tenhamos que debater a reforma da Previdência, porque o mundo do trabalho, as novas formas de trabalho, a nova morfologia do trabalho, como diria Ricardo Antunes, aponta que cada vez teremos mais desempregados no mundo. Porque as empresas, quanto mais tecnologias elas produzem, menos empregos elas geram. É o que nós chamamos de desemprego estrutural, fruto de uma reestruturação produtiva que ocorre no mundo inteiro. A indústria, o setor de serviços e outros setores terão que compensar a perda de serviços na indústria. Mas, ora, não é a reforma da Previdência que resolve isto. Mas isso é colocado. Não, mas é falso. E a gente precisa dizer é falso. Nós, o povo brasileiro, precisamos transformar este momento num momento de grande assembleia. Tá? Assim, precisamos politizar o povo brasileiro no sentido de assim, participe de uma decisão, participe de uma discussão que diz respeito a esta geração e às vindouras. E é possível fazer isso neste momento, quando a gente saiu de um embate eleitoral em que, se você se coloca contra alguma postura da corrente que venceu a eleição, você é tido como petista, você é tido como alguém que fez parte de um governo anterior. O Brasil está dividido ainda sobre isso. Observamos nas redes sociais que quem se coloca crítico a alguma medida do atual governo é logo taxado de petista. É isso que acontece, né? O bom, Gorete, é que a realidade se impõe sempre. Os dias, são 60 dias do governo Bolsonaro, hoje 60 dias é um tempo muito curto para a gente avaliar o conjunto do governo, mas eles indicam o seguinte: não houve nesse período uma só medida que fosse benéfica à maior parte do povo. Não há uma só providência que favoreça os mais pobres, que atenda às maiorias. Ora, na medida em que isto vai ficando claro para o conjunto do povo brasileiro, tá? Mesmo os setores médios que afiançaram, tá? Eles vão... E quando o desemprego, e quando os temas como a violência, que eram temas que chamavam muito o eleitorado, tá, se impõem, a gente precisa repensar a vida real. O mundo real nos obriga a repensar a vida real. É o que está para acontecer e é o que já penso que já começou a acontecer. A própria incoerência de dizer 65 anos é muita coisa e, em seguida, a indicação de 65 anos, que pode também ser uma indicação para que haja uma margem de manobra, para que a conformação final seja acima daquilo que a realidade podia permitir politicamente, porque o Congresso Nacional sofrerá a pressão, não vai ser pacífico esse processo. Na Argentina não foi aprovado, mas com um trauma social muito grande, percebe? Nós precisamos dizer assim, é preciso chamar a racionalidade, é preciso agir menos com a emoção, é preciso, por outro lado, ser firme. Ser firme significa ter posições e defendê-las até os últimos instantes. Porque a integralidade dessa aposentadoria, da forma como foi colocada, 65 anos, é uma previsão, mas na prática as pessoas não vão se aposentar nessa idade. Especialmente quem perdeu o emprego por algum período. Ninguém pode, por um dia, deixar de contribuir. Impossível, isso é impossível. Quase, Vou te dar um exemplo. Eu pesquiso há 20 anos o mundo canavieiro. Ninguém, absolutamente ninguém, chega aos 65 anos trabalhando no corta-cana. É impossível. Impossível. Até pela natureza do trabalho. Com 50 anos, você já está esgotado. E aí você tem 15 anos de vida útil mais para poder contribuir, para poder aposentar. Sob pena de não aposentar nunca ou sob pena de ficar com a contribuição de R$400. Perceba. O que aconteceu no Chile são aposentadorias de R$600. O que aconteceu no Chile é que o número de suicídios entre idosos aumentou muito depois dessa situação. E nós estamos vivendo, esse ambiente social que você está dizendo aí, é um ambiente social que tem gerado uma incapacidade muito grande de alguns indivíduos lidarem. Está muito duro. Emile Durkheim, quando estudou o suicídio, ele falava do suicídio como um fenômeno
decorrente da quebra de valores, da fragilidade que muitas vezes se constitui. Nós estamos vivendo, claro que hoje há estudos muito mais complexos que indicam outras possibilidades, mas nós estamos vivendo um aumento de suicídio, que é um tema gravíssimo, e a gente precisa ter cuidado quando trata dele, mas estamos vivendo um aumento de suicídio entre jovens, que não veem perspectiva de futuro. Nós estamos vivendo um aumento de suicídio entre idosos, que estão chegando no final da vida sem alternativa de autossustento, e nós estamos vivendo um suicídio, por incrível que pareça, entre policiais, que sofrem uma pressão desumana para agirem de forma violenta, de forma cruel, passando por cima de formações assim, de vida, de família, e que não suportam essa pressão. Tá? No mundo acadêmico, o adoecimento entre nós professores é uma coisa que nunca vimos. E não é um adoecimento, como muitas vezes se diz, pela relação difícil com o aluno, que de fato é uma realidade que existe. Uhum. É o adoecimento porque está difícil compreender a perspectiva, né? E está difícil ver perspectiva, luz no fim do túnel. E aquilo que há de sinalização não é de aprimoramento de vida em sociedade, é de degradação de vida em sociedade. Não é possível você viver numa sociedade que você olha para o futuro e não acredita que o futuro é melhor do que o presente. E olha que na categoria profissional do professor, isso é gravíssimo. Tem um componente mais grave, porque é a base da formação intelectual do país, né? Mas veja agora, conosco, com a categoria de professores, tem acontecido uma coisa muito curiosa. Nós estamos na parede e estamos sendo acusados de um conjunto de coisas que não nos cabe. Percebe, assim? A categoria de professores está sendo tratada por representantes, por governantes, por quem tem poder, muitas vezes, de uma forma que não é justo, não é certo. Não sei qual é a perspectiva que resta. E nós temos cada vez menos jovens querendo entrar na profissão. Tá? Assim, não há assim, prestígio social, não há valorização salarial e agora a criminalização. Filme, denuncie, nunca é o oposto. Vamos valorizar, vamos aprimorar, vamos ver o que está errado. Não se pauta a penalizar isso, o profissional. Não há um trato das questões fundamentais na educação. Tá? Pelo contrário, assim, corte de recursos, redução de investimento em pesquisa, neste momento, e é curioso porque isto é um movimento contrário ao que aconteceu nos últimos tempos, que houve uma ampliação da rede de ensino médio, profissionalizante, público, houve uma ampliação da rede de instituições públicas de ensino superior, houve aumento de investimentos em pesquisa, aumento de investimentos em extensão, contratação de novos profissionais na educação, e aí a gente de repente começa assim, tem a impressão que estamos na contramão e acelerando de ré. Professor, para a gente fechar essa questão da Previdência que está na ordem do dia, a Seguridade Social hoje, talvez a grande parte da população brasileira não consiga entender como é que tem tantos tributos favoráveis à Seguridade Social, que é o tripé, né, para Previdência funcionar, que formada pela condição própria da Seguridade, e o governo afirmar que precisa fazer uma reforma nesses moldes para viabilizá-la. Quando a gente tem aqui a Confederação Brasileira dos Aposentados, agora recentemente anunciou que vai fazer uma investigação novamente que vai mostrar que a Previdência não é deficitária. Como é que a gente pode entender isso na prática? Eu vou voltar, eu sei que hoje com a rede social está tudo mais disponível, com a internet. Procurem um relatório da CPI do Senado, um relatório coordenado pelo senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, e por outro senador de Brasília, que agora o nome não me ocorre, que é um documento importante, feito em 2017, 2018, que vai dizer para a gente uma série de coisas. Mas tem uma especialista no Brasil chamada Maria Lúcia Fatorelli, tem um especialista em Alagoas tratando dessa questão, o professor José Menezes, tá? José Menezes Gomes, e dizendo assim, há uma série de contribuições, tá? Eu não sou especialista nesse assunto, mas há uma cesta de contribuições, como diz a Maria Lúcia Fatorelli, que são colocadas a serviço da Previdência Pública,
parte desse recurso é desviado para pagar o serviço de juros, esses juros que eu falava recentemente, tá? Mas esse conjunto de recursos não tem tido a transparência e não tem sido apresentado para o conjunto do povo brasileiro. E não há, essa é uma coisa que dói, espaço, repito, na grande mídia, para esse debate plural. Há 2 anos, eu venho dizendo assim, porque não é a primeira vez que esse tema vem à tona, vem dizendo assim, os grandes meios de comunicação fazem debates com uma linha só, uma opinião só, que são as opiniões a favor da reforma da Previdência. Ninguém que é contrário tem espaço na grande mídia. Atentem para isso. Entendeu? A professora Maria Lúcia Fatorelli tem vídeos na internet, diversos vídeos. O professor Zé Menezes também já tem. Mas é importante demais que a gente possa aprofundar isso, dizer assim, há textos e outros textos, tese de doutorado, tem um monte de material dizendo assim, não há... Que fala das desonerações. Que fala das desonerações, que fala da dívida não cobrada. Da dívida não cobrada, da desvinculação, quer dizer assim, que fala de um conjunto de coisas que não cabem. Dizer, porque se disser... esvazia o discurso de que há déficit. Vamos ter que dizer, vamos ter que estudar. E eu espero, sinceramente, que hajam vozes que se pronunciem além das nossas, para que a gente possa dizer assim, foi feito um debate qualificado. O debate que está se dando hoje, de mão única, não é qualificado. Seria sério que os grandes... E não favorece a população brasileira. Não, porque efetivamente os grandes veículos de comunicação, repito, estão a serviço dos grandes grupos econômicos interessados na capitalização da Previdência. Alguns bancos ganharão muito dinheiro com o sacrifício do povo brasileiro via desmonte da Previdência. Eu vou evitar a expressão reforma, porque de fato não é reforma, é desmonte da Previdência Pública. Professor, vamos chamar agora o nosso intervalo e o Frente a Frente volta já já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, cientista social da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque, que nos faz uma avaliação da conjuntura política, econômica e social do país nos 60 dias do governo Bolsonaro. Professor, falemos agora sobre a questão social específica. Há no rol da medida provisória que vai ser votada agora em março no Congresso, um item que se trata da extinção de alguns órgãos, incluído aí um órgão importantíssimo de assessoramento à presidência da República, que é o CONSEA, Conselho Nacional da Segurança Alimentar, que é um guarda-chuva para as políticas que são realizadas no país, nos níveis federal, estaduais, municipais, para viabilizar, inclusive, o controle até da fome, porque são programas sociais voltados para as pessoas que estão ou na linha ou abaixo da linha da pobreza. Como entender? Nós temos aí, discutimos no primeiro bloco a questão da Previdência, que vai deixar as pessoas pobres mais descapitalizadas ainda para isso, porque não vão ter para fazer uma capitalização que garanta uma aposentadoria
necessária. E temos do outro lado a falta da assistência. Qual é o universo que se coloca nesse sentido? Veja, Gorete, curioso é que o Conceia é um espaço importante conquistado pela sociedade civil que ajudou os governos nos últimos tempos a formularem políticas públicas de combate à fome, de combate à pobreza, de combate à miséria. Um conselho que não onerava o poder público, porque é um conselho de voluntários, ainda tem isto, tá certo? É desmontado, um conselho estratégico para uma sociedade como a nossa, é desmontado sem uma explicação razoável. E esse desmonte do Conselho Federal, ele imediatamente impacta os conselhos estaduais. Tá? Esses dias a gente está fazendo aqui o que a gente está chamando de banquetaço, um conjunto de movimentos, um conjunto de lideranças, que se viu um banquete aqui na porta da Assembleia para chamar a atenção do poder público, para dizer assim, vejam o mal que está sendo feito a este país. O mundo inteiro tem que entender que segurança e soberania alimentar são temas estratégicos para a humanidade. O Brasil, que é um país que se apresenta para o mundo como celeiro do mundo, ele não pode se submeter a ficar reproduzindo sementes que vêm de grandes empresas, por exemplo, multinacionais, que controlarão em pouco espaço de tempo, se não houver política pública efetiva contra isso e resistência da sociedade, controlarão a produção de alimentos. Assim, as ditas sementes crioulas, que são sementes não modificadas geneticamente, um conjunto de medidas para garantir soberania e segurança alimentar, que hoje tem um debate construído no Brasil, dentro e fora da universidade, um debate estratégico para a soberania deste país e para a segurança alimentar do mundo, simplesmente são atacados. Né? Essas conquistas são atacadas e a gente não vê reação na sociedade, que é uma outra coisa, no conjunto da sociedade, que é uma outra coisa que preocupa, e não vê nas autoridades identificadas com esse tema o devido pronunciamento e a devida preocupação. O senhor fala em segurança alimentar e o Ministério da Agricultura liberou defensivos agrícolas agrotóxicos que não são usados mais nem na Europa nem nos Estados Unidos. Pois é, aí eu te aponto uma outra questão e quero dialogar com vocês que estão assistindo, que é assim, como este governo, o atual governo, ele é refém de alguns grupos de interesse, de alguns lobbies, tá certo? E o lobby do agronegócio, da grande produção, é poderosíssimo. Tem um principal ministério que trata desse tema, tem uma bancada expressiva, tem uma formulação política assim, consistente, assim, na minha opinião, maléfica, mas consistente. Quem entrar no site da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, vai perceber que nós estamos diante de um site orgânico, que pensa, que elabora, que propõe, não a serviço do conjunto da sociedade, na minha opinião, mas que tem feito isto. E nós estamos assistindo que o desmonte como o do Conceia não é por acaso. Não tem explicação, porque não pode dizer a verdadeira razão do desmonte. O Conceia vinha sendo colocado como uma pedra no sapato dessa política de desmonte e de liberação de práticas para a agricultura que representam, de novo, o lucro, o mercado, né? E o meio ambiente e a saúde da população está ameaçada. Nós precisamos ter atenção a isso. Educação. Como o senhor analisa hoje os anúncios que estão sendo feitos no sentido de regrar, né, o ensino no país? Veja, Gorete, eu atuo na educação há 30 anos. Eu estou na universidade há 11 anos. Diferenças de concepção de mundo, elas existem e a gente precisa aprender a lidar com elas. Eu acho que eu sei lidar um pouco com elas. Mas, assim, é assustador o que está acontecendo no Brasil hoje no que trata de educação pública. O ministro da Educação, assim, os técnicos do Ministério do Trabalho, que são técnicos, são aqueles que entram governos, saem governos e eles continuam, né? De forma pejorativa, diriam os burocratas, não, os técnicos, estão anunciando para o conjunto das universidades e para o conjunto da academia o susto que é isso que está sendo construído.
que é, a princípio, um desmonte, desmonta, desfaz. Em seguida, não aponta nada positivo. O nosso ministro da Educação e a equipe que ele montou é extremamente desqualificada para a função, para o papel que a universidade pública, que o Ministério da Educação deve cumprir. É assustador o que está acontecendo neste setor no país. Tá? Falta indicação, falta clareza, falta projeto, falta consistência, sobra aberração e sobra, assim, desculpe a expressão, estupidez. É assustador o que está acontecendo. Quando o senhor fala estupidez, isso se refere a algum ato específico, por exemplo? Há um conjunto de coisas, mas eu vou te dar só um último exemplo, que é esse exemplo de dizer assim, canta o hino. Ora, eu fui de uma geração que a gente cantava o hino todo dia, e talvez por isso eu tenho as posições de não aceitar que o Brasil seja submisso ao bucha de canhão dos Estados Unidos. Sim, soberania, é importante isso, eu considero isso importante. Tá? Mas o que nós estamos vivendo não é isso, nós estamos vivendo um momento de criar factoides. Na ausência de consistência de proposta, nós criamos factoides, e os factoides alimentam aquilo que você dizia antes, alimentam o ódio, alimentam a superficialidade, é o triunfo, o Wagner Moura usou essa expressão esses dias, eu quero repetir, é o triunfo da estupidez. Nós estamos num momento histórico do Brasil, e acho que uma parte da sociedade brasileira já percebeu que nós estamos num momento histórico de muita estupidez, de muita falta de consistência. Não é a ministra Damares que parece que não bate bem apenas, é o ministro da Educação que é uma piada. Percebe? E não é permitido um ministério como a Ciência e Tecnologia vai para as mãos de um cidadão que não tem trajetória, que não tem know-how, que não aponta. E aí a gente está vivendo um retrocesso inaceitável para um país que é o maior país da América Latina, que é uma das principais potências econômicas do mundo e que está sendo motivo de piada. Professor, ainda há esperança da convivência respeitosa entre direita e esquerda no Brasil? Mas veja, Gorete, eu nem sei se o problema é de direita e de esquerda, porque assim, a esquerda está extremamente frágil, a esquerda brasileira é frágil, percebe? A extrema-direita que se apoderou do país é estúpida, me desculpem a expressão. Um centro está desmoralizado politicamente, eticamente, percebe? E nós estamos sem direção. Sem direção, quem está assumindo o remo são os militares que estão dando uma direção. E aí eu me preocupo, porque não é porque são militares, é porque, assim, quando eu vejo polícia dentro da escola, fazendo criança bater continência, eu percebo que está faltando o que é fundamental. Nada contra a polícia, tenho um monte de amigos na polícia, de aula na polícia há 10 anos, tenho um parente na polícia, mas acho que polícia é polícia, professor é professor, segurança e educação andam juntas, mas não se misturam dessa forma. Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. E aí eu peço ao senhor que faça algumas considerações, se o senhor achar necessário, para, infelizmente, encerrar o programa. Eu quero pedir desculpas se eu pareci negativo, se eu pareci pessimista. Não é este o sentimento predominante. É um sentimento de preocupação e de dizer assim, apesar de tudo a gente tem que marchar e tem que marchar contra a corrente. É um tempo mesmo duro, é um tempo difícil, mas que nós vamos seguir adiante. O nosso povo é maior do que este pessoal que está aí, do que este momento. Obrigada mais uma vez, professor Cícero Albuquerque, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.